Boa tarde para você, como você está? Hoje eu vou falar sobre o raio fundamental amarelo. E se você ainda não sabe o que é raio fundamental, eu sugiro que você assista os meus vídeos anteriores. Então, seguindo sempre um raciocínio lógico e cronológico da evolução da humanidade, o raio fundamental amarelo representa o homem explorando todo o seu lado intelecto. Então é nesse momento que ele começa a construir o seu lado racional, através da observação do meio em que ele vive. Então, em termos de angulação, o raio fundamental amarelo, ele perfaz uma angulação azimutal de 330 graus. Então, a sua direção é norte-sul e o seu movimento é no sentido horário. Então, na vida prática, como são essas pessoas do raio amarelo? Lembrando que o raio fundamental ele representa a sua identidade externa e também o potencial que você carrega. Então, as pessoas do raio amarelo, elas têm um potencial intelectual muito grande, devido ao seu racional muito desenvolvido. Então, são pessoas que estão sempre buscando por conhecimento. Então, são pessoas brilhantes e esse lado racional bem desenvolvido faz com que essas pessoas sejam muito pragmáticas e também tenham muita habilidade no mundo dos negócios, porque a ênfase no lado racional faz com que elas tenham bastante equilíbrio emocional e uma certa frieza para lidar com as coisas de uma forma muito inteligente. Então, o raio complementar do amarelo é o raio violeta. Uma coisa interessante é que é muito difícil encontrar pessoas do raio violeta, ou melhor, existem poucas pessoas do raio violeta. Isso é bem curioso, né? Como eu faço muita análise de raio fundamental, os lugares que mais tem pessoas do raio violeta são na Europa, na Alemanha, na Suécia, na Portugal também, Espanha. A gente encontra muita gente do raio violeta. Aqui no Brasil, o raio que é mais encontrado é o vermelho e o azul. E na Europa, os raios mais comuns são, por incrível que pareça, o raio violeta. Então, voltando aqui, o raio violeta, ele complementa o amarelo, porque o amarelo, ele é conhecido como uma usina de informações e conhecimentos. E o raio violeta é aquela pessoa que tem a habilidade de administrar de uma forma muito abrangente todas essas informações e esse conhecimento. Então, enquanto um tem um magnetismo intelectual, o outro tem um magnetismo humano. Então, essas pessoas, elas costumam se dar muito bem, pois a afinidade delas é bem profunda. E eu até anotei alguns nomes aqui para falar para você, dando exemplos de algumas pessoas do raio amarelo. Então vocês vão perceber que as pessoas do raio amarelo, elas se destacam no empreendedorismo, no meio acadêmico. Então, algumas pessoas do raio amarelo que eu anotei aqui: mulheres do raio amarelo, Elaine Ourives, Lucimara de Moraes,
Camila Farani, Luísa Trajano, Mulher Magnética, Cris Arcangeli, Homens do Raio Amarelo, Hélio Couto, Roberto Justus, Leandro Carnal, Alexandre Bering, o Lehmann, Eduardo Saverin, Jeff Bezos e Bill Gates. Então, por que dentro dessas relações eu botei bastante milionário e bilionário? Para você entender que dentre os bilionários, os amarelos se destacam exatamente pelo seu potencial intelectual, pragmático e administrativo. Então, essas pessoas, elas costumam se destacar muito, né, dentre os grandes empresários e no empreendedorismo também, porque esse pragmatismo delas faz com que elas tenham bastante discernimento e equilíbrio emocional. Então, elas são o que a gente pode dizer de pessoas calculistas no bom sentido, né? Porque elas têm frieza para lidar com negócios. Então, é muito interessante que eu já vi muita empresa falir exatamente pela falta dessas características do amarelo. Então, o amarelo no meio empresarial é fundamental. Mas é lógico que existem bilionários de outros raios, mas a maioria deles é do raio amarelo, devido a essas características básicas. Então, esse foi um pequeno resumo do raio amarelo que eu trouxe para você, para que você possa correlacionar esse conhecimento na prática. Então, um beijo para você e até o próximo vídeo que eu vou falar sobre o raio fundamental verde.